Você já imaginou que a chave para a prosperidade não está fora de você, mas dentro do seu próprio cérebro? Nikola Tesla afirmava que, se quiséssemos compreender os segredos do universo, deveríamos pensar em termos de energia, frequência e vibração. Agora, pense comigo. E se eu te dissesse que existe uma fórmula numérica, simples e enigmática, que pode alinhar a sua mente com o fluxo invisível da abundância cósmica? Essa fórmula é o 3.6. 9, o código que Tesla considerava uma chave universal para acessar realidades ocultas. Hoje você vai sentir, não apenas entender, como essa sequência pode reprogramar seu cérebro e abrir canais que estavam adormecidos, ligando sua consciência diretamente à prosperidade. Escreva agora nos comentários a frase: eu ativo a frequência 3.6.9. Essa pequena ação cria um selo energético de intenção, um compromisso silencioso entre você e o campo invisível que Tesla chamava de energia cósmica. Imagine por um instante que sua mente funciona como uma antena. Assim como uma antena precisa estar sintonizada na frequência correta para captar um sinal de rádio, o seu cérebro também precisa estar alinhado para captar o fluxo da prosperidade. A maioria das pessoas vive presa em padrões inconscientes, repetindo ondas mentais baixas de escassez, medo e dúvida, mas quando você ativa a fórmula 3.6.9, algo começa a mudar. O número 3 representa a criação, o 6 simboliza a harmonia e o 9 traz a energia da conclusão e da transcendência. Essa tríade não é apenas matemática, é um espelho da própria estrutura do universo, refletindo os ciclos da vida, do corpo e da mente. Agora respire fundo e perceba. Ao inspirar, visualize o número 3 brilhando diante de você, um triângulo de energia que abre portas para novas possibilidades. Ao expirar, veja o número 6 envolvendo sua mente como uma espiral suave, equilibrando sua vibração interna. Ao respirar novamente, deixe o número 9 se dissolver em luz dourada sobre seu campo energético, trazendo a sensação de plenitude e completude. Você não precisa acreditar cegamente, apenas permita-se sentir. Muitas pessoas relatam que práticas assim geram uma calma profunda, clareza mental e até sincronicidades inesperadas em sua vida. O cérebro humano é como uma máquina de ondas. Ele pulsa em diferentes estados de frequência. Beta, quando você está desperto. Alfa, quando relaxa. Teta, quando mergulha em imagens internas. E delta, quando dorme profundamente. Tesla sabia que o segredo não estava em forçar a mente, mas em conduzi-la para estados vibracionais que se conectam com o campo universal de energia. E o 3.6.9 funciona como uma chave de ajuste, alinhando o seu campo mental com ondas mais sutis, que carregam informações de prosperidade e expansão. Você já percebeu que quando está em paz, quando está inspirado, ou até mesmo grato, coisas boas começam a acontecer sem esforço? Isso não é coincidência. É ressonância. O universo responde à frequência que você emite. Se sua mente está em ondas de ansiedade, você recebe de volta confusão. Mas se sua mente entra em harmonia vibracional, ela se torna um ímã natural. E é aqui que a fórmula 3.6.9 entra como um mapa de realinhamento. Não é superstição. É física quântica em sua forma mais simples. Veja um exemplo simples. Durante 3 dias, ao acordar, escreva 3 vezes a frase "Eu já estou conectado à prosperidade". Durante a tarde, escreva 6 vezes "Eu recebo a abundância que flui para mim". E antes de dormir, 9 vezes "Eu agradeço pela abundância que já se manifesta em minha vida". Esse exercício, inspirado nos padrões numéricos que Tesla valorizava, não é apenas repetição mecânica. Ele atua no cérebro como uma programação neural, criando novas trilhas de pensamento que substituem antigas crenças de limitação. Agora pense, por que justamente esses números? O 3 é o número da mente criadora, ligado ao princípio da tríade universal: corpo, mente e espírito.
O 6 é a vibração da vida equilibrada, representando o amor, a harmonia, a energia que sustenta todas as formas. O 9 é o número que fecha ciclos, abre portais, dissolve bloqueios antigos e transforma a energia estagnada em movimento. Quando unidos, formam uma espiral de ascensão, um código vibracional que atua tanto no consciente quanto no inconsciente. Tesla acreditava que quem compreendesse essa sequência teria a chave do universo em suas mãos. A neurociência já nos mostra algo fascinante. O cérebro não distingue com clareza entre o que você imagina intensamente e o que você vive na realidade. Isso significa que, ao visualizar, sentir e escrever dentro do padrão 3.6.9, você cria uma espécie de realidade paralela que começa a se projetar em sua vida cotidiana. Muitas pessoas relatam coincidências, oportunidades inesperadas e até encontros improváveis que surgem como resposta a essa prática. É como se o universo fosse um grande espelho que devolve aquilo que você emite. O segredo aqui não é fazer mecanicamente, mas com consciência vibracional. Quando você escreve o 3 pela manhã, não está apenas anotando um número, está ativando um código de criação. Ao escrever o 6 à tarde, você não está repetindo uma frase qualquer, mas sintonizando sua energia no campo do equilíbrio. E ao escrever o 9 à noite, você não está finalizando um dia comum, mas encerrando um ciclo de falta e abrindo espaço para um ciclo de abundância. Esse ritual simples começa a transformar sua psique, dissolvendo camadas de condicionamentos coletivos que sempre repetiam escassez. Imagine agora que sua vida é como uma sinfonia. Quando você não entende as notas, o som sai confuso, caótico. Mas, quando encontra a harmonia, cada nota ressoa em perfeita ordem e a música flui. O código 3.6.9 é como uma partitura cósmica para o cérebro humano. Ele ensina a sua mente a vibrar em sintonia com a prosperidade e não mais em conflito com ela. Muitos chamam isso de magia dos números, mas Tesla via como pura ciência vibracional. A física quântica já mostrou que tudo é energia e informação. Seu corpo, seus pensamentos, suas emoções, tudo são padrões de energia organizados em ondas. Quando você entende isso, percebe que a prosperidade não é algo que precisa ser alcançado lá fora, mas algo que precisa ser sintonizado dentro de você. O 3.6.9 funciona como um ajuste fino, uma frequência secreta que abre as portas do campo quântico para que sua mente comece a ressoar com abundância. E aqui está uma pergunta que vai quebrar sua lógica comum. E se a prosperidade que você busca já estivesse em volta de você, o tempo todo, como uma estação de rádio que nunca para de transmitir, mas você simplesmente não ajustou o botão certo para ouvir? Quantas oportunidades já passaram porque sua mente não estava sintonizada na frequência certa? Agora me diga, você está disposto a experimentar essa sintonia? Está pronto para deixar que a sequência 3.6.9 reorganize suas ondas mentais e abra portas que talvez você nem soubesse que existiam? O que poucos percebem é que o 3.6.9 não é apenas uma sequência de números, mas um código que reorganiza a forma como sua mente percebe o real. Quando você repete esse padrão, não está apenas repetindo uma fórmula, mas criando um novo campo vibracional em torno do seu cérebro, como se fosse um ímã invisível que atrai exatamente as experiências que correspondem à sua nova frequência. E aqui está o detalhe mais surpreendente. Prosperidade não é algo que você conquista, mas um estado que você acessa. Ao compreender isso, sua mente deixa de correr atrás de algo externo e passa a se abrir para aquilo que sempre esteve disponível, apenas esperando por um ajuste de sintonia. Você já notou que existem pessoas que parecem atrair abundância naturalmente, sem esforço, como se tudo conspirasse a favor delas? A explicação não está em sorte, mas em frequência. O 3.6.9 é um código de realinhamento que muda a forma como o seu cérebro projeta energia.
O que você chama de coincidências são, na verdade, respostas do campo quântico às ondas que você emite. Tesla compreendia que cada pensamento é um transmissor e cada emoção é uma frequência modulada. Então, a pergunta não é se a prosperidade está chegando até você, mas se você está pronto para permitir que ela se manifeste sem resistência. Muitos pensam que prosperidade é apenas dinheiro, mas isso é apenas a superfície. Prosperidade é fluxo vital, é energia se movimentando livremente em todas as áreas. É quando relacionamentos se tornam mais nutritivos, quando ideias começam a surgir no momento certo, quando portas se abrem naturalmente. O 3.6.9 age como um desbloqueio quântico, não porque cria algo do nada, mas porque dissolve padrões mentais que aprisionavam a energia em ciclos de repetição. Isso significa que você não cria prosperidade. Você libera prosperidade. Agora perceba uma coisa essencial. Sua mente racional busca sempre explicação lógica, mas o cérebro subconsciente trabalha por símbolos, imagens e vibrações. O 3.6.9 fala diretamente a esse nível oculto da sua mente. Cada número é como um arquétipo vibracional que conversa com as partes mais profundas do seu ser, que não se guiam por raciocínio, mas por ressonância. E quando o subconsciente é reprogramado, o consciente começa a enxergar o mundo por um ângulo totalmente novo. Imagine que seu cérebro é um cristal. Ele capta e emite ondas o tempo todo. Mas um cristal mal lapidado espalha a luz de forma difusa, confusa. Quando você ativa o 3.6.9, é como se estivesse lapidando esse cristal interno, permitindo que a energia da prosperidade passe sem distorções. Esse processo gera clareza, foco e até mesmo uma percepção aguçada das oportunidades que antes passavam despercebidas. Não porque elas não existiam, mas porque sua mente não tinha olhos para vê-las. Aqui está uma quebra poderosa. O verdadeiro obstáculo nunca foi a falta de oportunidades externas, mas a incapacidade do cérebro de perceber aquilo que já está presente. Prosperidade não precisa ser criada, apenas reconhecida. O 3.6.9 funciona como um par de lentes novas, capazes de revelar detalhes que estavam ocultos no mesmo cenário onde você sempre esteve. E quando você vê, você não consegue mais desver. A consciência se expande de tal forma que a vida cotidiana nunca mais parece comum. Nikola Tesla era obcecado por padrões. Ele acreditava que números são mais do que medidas, são linguagens cósmicas. O 3.6.9 era para ele uma senha para acessar dimensões sutis. Isso nos mostra algo vital. Prosperidade não é apenas questão de finanças, mas de alinhamento multidimensional. Quando sua mente vibra nessa senha, você acessa não apenas recursos materiais, mas também intuições, encontros e sincronias que movem sua vida para o próximo nível. A abundância se torna um campo magnético que te envolve. Pense em como a natureza funciona. Árvores não se esforçam para dar frutos, rios não lutam para correr, estrelas não brigam para brilhar. O fluxo está inscrito em seu próprio código. O 3.6.9 é a lembrança de que você também tem um código interno que sabe como prosperar naturalmente. Só que esse código foi coberto por camadas de medo, dúvida e padrões herdados. O que essa fórmula faz é justamente remover essas camadas, devolvendo sua mente ao estado original de fluxo. Quando você repete mentalmente o 3.6.9 ou pratica os exercícios de escrita nessa sequência, você está treinando o cérebro a se mover em um ritmo cósmico. É como se estivesse ensinando sua mente a dançar na mesma batida que o universo. E quando essa dança acontece, você não precisa forçar nada. As coisas começam a se alinhar sem esforço, como se forças invisíveis estivessem colaborando com você. Isso não é superstição, é ressonância pura. Agora veja o impacto prático disso. Muitas pessoas relatam que, ao praticar essa sequência por alguns dias, ideias criativas surgem de repente. Soluções para problemas antigos
aparecem como se viessem do nada, e até pessoas inesperadas entram em suas vidas com ofertas, ajudas ou oportunidades. Isso acontece porque o cérebro, ao mudar de frequência, muda também a forma de atrair realidades. E essa é a beleza do 3.6.9. Ele não apenas muda você por dentro, mas reorganiza o mundo em torno de você. Você já parou para pensar que talvez sua vida não precise de mais esforço, mas de mais sintonia? Que talvez a luta, a corrida constante, não sejam sinais de força, mas de desconexão? Tesla dizia que a chave não era acumular energia, mas entender como canalizá-la. O mesmo se aplica à prosperidade. Você não precisa correr atrás, precisa aprender a conduzir. E o 3.6.9 é como um diapasão que afina a sua mente para conduzir a energia em vez de desperdiçá-la. O cérebro humano funciona com padrões de repetição. O que você repete, se torna. E é por isso que o 3.6.9 é tão poderoso. Ele não é apenas um código místico, mas uma estratégia de neuroprogramação. Ao repetir frases ou intenções nesse ritmo, você cria novas redes neurais que sustentam pensamentos de abundância, até que eles se tornam naturais. E quando o cérebro considera algo natural, a vida inteira se organiza em torno dessa verdade. Veja como isso é profundo. Se você passa anos repetindo frases internas de escassez, seu cérebro cria trilhas que sempre o levam de volta ao mesmo lugar. Mas se, durante 3 dias, você começa a repetir 3, 6, 9 vezes uma intenção diferente, você está, na prática, reescrevendo o mapa mental. Essa reprogramação não acontece apenas no pensamento, mas também no corpo, porque cada pensamento emite uma carga bioelétrica que afeta cada célula. Prosperidade deixa de ser conceito e começa a ser sensação física. A maior revelação talvez seja esta: prosperidade não é sobre o que você tem, mas sobre a frequência que você emite. Você pode ter pouco e sentir abundância, ou ter muito e viver em escassez. O 3.6.9 realinha exatamente esse ponto de percepção. Ele não muda apenas o que você recebe, mas o modo como você se sente diante da vida. E esse sentimento é o verdadeiro imã. É ele que abre ou fecha as portas da abundância ao seu redor. Tesla não falava em meditação como entendemos hoje, mas sua vida era uma prática de contemplação profunda. Ele sabia entrar em estados alterados de consciência, onde ideias surgiam como descargas elétricas. O 3.6.9 pode ser usado também como meditação ativa. Ao repetir, visualizar ou sentir os números, você induz o cérebro a um estado expansivo. E nesse estado, insights chegam com clareza, como se fossem enviados por algo maior. A física quântica mostra que o observador influencia o campo. Isso significa que sua consciência não é apenas passiva, mas criadora. O 3.6.9 funciona como uma técnica de ajuste desse olhar. Ele muda o jeito que você observa a vida e, por consequência, muda o que a vida te devolve. Esse código numérico não é mágica no sentido popular, mas é mágica no sentido científico mais puro. A transformação da realidade pela mudança de vibração. Você já percebeu que muitas vezes deseja algo, mas sente ao mesmo tempo medo de não conseguir? Essa contradição é o que bloqueia. O 3.6.9 resolve isso porque, ao repetir a sequência, sua mente não fica presa na falta, mas mergulha em uma frequência de completude. Você não pede, você assume. Você não corre atrás, você se alinha. E nesse estado, não existe mais contradição. O desejo e a realidade se fundem e o cérebro aceita como verdade. Agora pense, se realmente fosse possível reorganizar seu cérebro para vibrar em abundância, você estaria disposto a viver em fluxo constante sem precisar correr atrás de nada? Você estaria pronto para abandonar as velhas narrativas de luta e começar a experimentar a realidade de sintonia? O código 3.6.9 pode ser entendido como uma geometria oculta que está sempre presente em você, mesmo quando você não se dá conta.
Cada número carrega uma vibração, e quando organizados nessa ordem, eles criam um campo que não é apenas simbólico, mas prático, capaz de reorganizar a forma como sua mente capta a realidade. Não se trata de pensar positivo, mas de acessar uma estrutura invisível que molda a própria percepção. Quando você pensa em 3, 6 e 9, não está lidando com simples algarismos, mas com uma chave que ressoa em camadas profundas do seu cérebro, e essa ressonância começa a alterar não apenas como você sente, mas como a vida começa a responder. O 3 é o número da abertura, mas não uma abertura para fora, e sim para dentro. Ele age como um portal que faz você enxergar que toda a criação começa no invisível. O que parecia vir de fora, na verdade, nasce em silêncio no interior da consciência. Quando você ativa o 3, você desperta esse ponto criador escondido. Não se trata de imaginar coisas novas, mas de perceber que você já cria o tempo todo. O que muda é que, a partir daqui, você se torna consciente do processo, e consciência é o que dá forma ao invisível. O 6, ao contrário do que muitos supõem, não representa apenas equilíbrio, mas a lembrança de que harmonia não é ausência de caos, mas dança entre forças opostas. Prosperidade não significa que tudo fica perfeito, mas que, até as dificuldades, se encaixam como partes de um mesmo fluxo. Ao sintonizar os 6, seu cérebro para de gastar energia lutando contra o que acontece e começa a usar tudo como combustível. É essa inversão que cria abundância real, não o afastamento dos problemas, mas a capacidade de extrair energia deles. O 9 fecha o ciclo, mas não da maneira linear que estamos acostumados a pensar. Ele não é um fim, mas um transbordamento. Ele simboliza a capacidade de ultrapassar os limites que pareciam inquebráveis. Quando o 9 é ativado, o cérebro entende que não existe falta, apenas transformação. Aquilo que parecia terminar, na verdade, está mudando de forma, e é nesse instante que a prosperidade deixa de ser acúmulo e passa a ser fluxo. Nada se perde. Tudo se converte em algo que você pode usar. Agora, observe como esse código atua silenciosamente. 3 abre, 6 equilibra, 9 expande. É uma espiral que nunca para. Quando sua mente acompanha essa espiral, você se torna capaz de criar, sustentar e expandir qualquer forma de prosperidade. A sequência não é um ritual místico preso ao passado, mas uma lei que já funciona no corpo humano, nos ciclos da natureza, no movimento dos planetas. O que Tesla compreendeu foi que quem aprende a sentir esse padrão domina a chave que liga microcosmo e macrocosmo. Uma forma prática de perceber isso é na respiração. Inspire em 3 tempos, sustente por 6, expire em 9. Seu corpo, que sempre respirou de forma automática, de repente entra em sintonia com esse código. Você sente calma, foco e clareza. Mas não é apenas relaxamento, é uma recalibração energética que se espalha pelo cérebro. Neurônios começam a disparar em outro ritmo. Hormônios ajustam sua química. Ondas cerebrais entram em outra frequência. É como se o simples ato de respirar revelasse um atalho para a abundância. Aqui está a parte que confunde. Prosperidade não vem quando você pensa mais, mas quando você pensa menos. O 3.6.9 funciona porque silencia o ruído e permite que você sinta a minha informação que já está no campo. É nesse espaço vazio que ideias surgem com clareza, como se não viessem de você, mas atravessassem você. Tesla vivia isso o tempo todo. Seus inventos não eram apenas resultado de esforço, mas de uma mente que sabia sintonizar o invisível. Perceba que o cérebro humano é elétrico e magnético. Ele emite sinais, mas também recebe. Se você só emite, nunca capta nada novo. O 3.6.9 obriga sua mente a entrar nesse duplo movimento, emitir e receber. E é aqui que surge a verdadeira prosperidade, porque você deixa de ser apenas alguém que pede e passa a ser alguém que transmite e recebe no mesmo fluxo. Prosperidade, então, não é uma conquista,
mas uma comunicação contínua com o campo. A maioria acredita que prosperidade depende de esforço linear. Mas o 3.6.9 mostra que ela depende de alinhamento cíclico. Você já reparou que quanto mais você força, mais parece que escapa? Isso porque sua energia está desalinhada com o fluxo. Quando você entra no ritmo do código, é como se tudo que antes parecia difícil começasse a se ajustar naturalmente. Não porque a vida mudou, mas porque o seu campo energético se reposicionou. O cérebro é plástico, maleável. Ele pode se reconfigurar o tempo todo. Cada vez que você pratica o 3.6.9, você está moldando novas conexões, apagando caminhos de escassez e fortalecendo rotas de abundância. Esse processo não é teórico, é fisiológico. Estudos mostram que padrões repetitivos reorganizam a rede neural. O que Tesla intuiu intuitivamente, hoje a ciência já começa a comprovar. Frequência altera matéria, vibração altera a realidade. E se prosperidade não fosse algo que você cria do zero, mas algo que você sintoniza, como quem muda a estação de um rádio? Nesse instante, você percebe que nunca existiu falta, apenas interferência no sinal. O 3.6.9 é o código de ajuste fino, como um botão invisível que elimina o ruído e faz a música da abundância soar clara. Você já se perguntou quantas vezes perdeu oportunidades porque estava sintonizado na frequência errada? Outra prática poderosa é usar a visualização. Imagine 3 esferas de luz, uma dourada, uma esmeralda e uma violeta. Coloque-as em torno do seu corpo, respire, e deixe que elas se expandam em ciclos de 3, 6 e 9. Não é fantasia, seu cérebro não distingue o real do imaginado. Quando você cria imagens fortes, ele ativa os mesmos circuitos que se ativariam se fosse real. É assim que você começa a moldar sua experiência. Prosperidade deixa de ser algo futuro e passa a ser uma memória antecipada. O 3.6.9 também revela algo oculto. Prosperidade não é sobre acúmulo, é sobre circulação. Assim como o sangue precisa fluir no corpo para manter a vida, a abundância precisa circular para se manter ativa. Quanto mais você compartilha, mais espaço cria para receber. O código te lembra que guardar por medo é a forma mais rápida de bloquear o fluxo. Já notou que quando você solta, algo maior sempre encontra um jeito de voltar? Se você observar os padrões da natureza, tudo opera no 3.6.9. Plantas crescem em ciclos, o corpo humano funciona em tríades. Até a música, base da harmonia, nasce desses números. Nada escapa dessa lógica. Então, ao aplicar isso em sua vida, você não está inventando algo novo, está apenas devolvendo sua mente ao código original que sustenta a existência. Prosperidade, nesse sentido, é natural. O que é antinatural é a escassez, fruto de uma mente desconectada. Outro ponto é que o 3.6.9 não age apenas mentalmente, mas espiritualmente. Ele ativa uma vibração que ressoa com campos mais sutis, muitas vezes chamados de aura ou energia vital. Quando essa vibração é estimulada, você começa a perceber coincidências, encontros inesperados e respostas rápidas. Não porque algo externo mudou, mas porque você se tornou perceptível para aquilo que sempre esteve aí. Prosperidade, então, se torna reconhecimento, não conquista. Veja o paradoxo. Quanto mais você tenta segurar a prosperidade, mais ela escapa. Mas quando você relaxa no código 3.6.9, mais ela se aproxima. Isso quebra o paradigma da luta constante e abre um espaço para o fluxo. O cérebro entende que não precisa controlar, precisa ressoar. E esse é o segredo de quem vive em abundância. Eles não caçam oportunidades, eles deixam que oportunidades os encontrem. O 3.6.9 também pode ser aplicado na palavra. Cada vez que você fala algo, você projeta energia. Se repetir frases no ritmo desse código, você transforma palavras em sementes. Por exemplo,
Fale 3 vezes sua intenção pela manhã, 6 vezes no meio do dia e 9 vezes antes de dormir. Isso não é repetição mecânica, é programação vibracional. O que você planta no campo mental começa a germinar no campo físico. Se prosperidade fosse um campo eletromagnético, como você o alimentaria? Com pensamentos, emoções e ações alinhadas. O 3.6.9 é o lembrete de que tudo deve vibrar em sintonia. Sua mente cria, seu coração sustenta, sua vida expande. Quando esses 3 níveis se unem, você se torna o próprio campo da abundância. Não há separação entre você e ela. E talvez o verdadeiro segredo seja perceber que nunca houve. A cada frequência que se revela, a mente já não é apenas um processador de pensamentos, mas uma antena viva de ressonância cósmica. Tesla sempre soube: prosperidade não é dinheiro, é campo energético que se condensa em realidade palpável quando há alinhamento entre cérebro, coração e universo. Agora, neste instante, algo em sua percepção foi reconfigurado. Aquilo que parecia intangível já pulsa dentro de você como uma verdade inegável, uma matemática invisível que vibra em ondas. O ciclo 3, 6, 9 não é teoria, é prática viva quando a consciência se torna a ponte entre o invisível e o tangível. E é aqui que a verdadeira chave se ativa, quando se entende que cada pensamento, ao vibrar na frequência correta, já é prosperidade manifestada em potencial. Se essa vibração tocou seu campo interior, manifeste no mundo visível deixando registrado: eu ressono. Este ato simples é um selo de energia, um compromisso com sua própria sintonia universal. E se deseja permanecer neste campo magnético, conecte-se e inscreva-se neste espaço. Aqui, cada palavra não é apenas som, mas vibração que Tesla já percebia além do tempo. Sinta a gratidão expandir. Sua frequência agora vibra, desperta, consciente e magnética. Mas me diga, até onde você está disposto a deixar a fórmula 369 remodelar sua realidade? E se cada pensamento fosse, desde já, a semente invisível da sua fortuna energética?